Lembra do Alto da Compadecida? Dado Chicó, João Grilo. Pois é. Não deu. Não sei tocar musiquinha de levantar defunto. Mas eu sei que essa história tem tudo a ver com a gente. Para que Chicó foi se apaixonar justamente pela filha do Major Antônio Moraes? Que maluquice, Chicó! Vai perder uma tira de couro das costas. Por quê? Porque o homem era coronel. Não era coronel, coronel das milícias. Isso era um título que era vendido no Brasil, desde o Brasil Império. Não era do exército? Não, não era do exército, não. Você comprava, e claro, era caríssimo. E o que esse título te dava direito? A você armar capangas, armar pessoas no seu entorno. O Brasil não tinha um aparelho policial que fizesse valer as leis. Então, o governo central, já desde o Império, né, como eu falei, decidiu que seria muito bom que pessoas do próprio lugar tomassem a iniciativa e fizessem valer a lei lá na sua localidade. Para que melhor, né? Mas o que os coronéis faziam, de fato, não era fazer a lei, fazer valer a lei, era fazer valer a sua própria vontade. E aí a gente tem coronéis tirando o couro das costas do Chicó. Bom, e o que tem a ver com o nosso tema? Bom, pessoal, a gente está tratando aqui da sedição de Juazeiro. Ela começa bem distante de nós, ela começa lá no Rio. Todo esse pessoal, os coronéis, estavam disseminados pelo interior nordestino, o norte, o centro-oeste, basicamente nessas três regiões do Brasil, mas com muita força aqui no nosso sertão. Os grandes proprietários de terra, eles tinham o domínio da mão de obra. As pessoas comuns, normais, viviam como moradores nas terras desses coronéis. E naquele sistema de meio, né? Como a gente viu da Revolução Russa, metade da sua produção ia para o dono da terra. Você era só um morador dele. E na hora de votar, você ia votar em quem? Claro, claro. Olha um típico coronel aqui, o Nogueira Scioli. Dá uma olhadinha. Quanto tempo ele foi governador do Ceará? Dá certo, assim, o nome na época não era governador, era presidente da província. Olha só, de 1892 a 1912. É muito tempo, a gente tem aqui 20 anos. Assim, não é que ele fosse, durante todo esse período, ele foi governador efetivamente, o presidente da província. Ele, por exemplo, em 1892, ele era presidente, governador. Passaram seus 4 anos do mandato dele, ele colocava um parente, um amigo. Terminou o tempo desse, ele volta para o governo. Depois, coloca outro, depois ele volta para o governo. E assim ele foi levando a boa vida aqui na nossa província do Ceará. E claro, esses coronéis, para se manter no poder, precisavam do apoio de outros coronéis. Ele era o grande coronel do Ceará, ele precisava do apoio dos coronéis do interior. Então foi fazendo alianças. Em 1911, por exemplo, aqui em Juazeiro, o padre Cícero convocou os coronéis para fazer um pacto dos coronéis, 17 coronéis daqui da região que estavam em muitos conflitos aconteciam entre eles. Por exemplo, um chegou no prefeito do Crato, colocou o revólver em cima da mesa e diz: sai, quem é o prefeito agora sou eu. Bom, então os conflitos entre os coronéis, o padre Cícero vai tentar resolver em 1911. Mas isso tem uma causa ainda mais profunda, que é lá no Rio de Janeiro, como eu ia dizendo antes, com o presidente Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, ele é um militar e é um general, chega a ser marechal Hermes da Fonseca, o cargo mais alto do Exército Brasileiro, das nossas Forças Armadas. E quando ele chega ao poder, é justamente com a promessa de quebrar
essas oligarquias, o poder dos coronéis, o poder da oligarquia paulista do café, que dominava a política brasileira. Já dominava desde o Brasil Império e permanece isso no Brasil República. E o Hermes da Fonseca vai promover a política das salvações. Vamos salvar o Brasil da corrupção desses coronéis. Coisa boa, né? Chegou o capitão que vai nos salvar, o mito Hermes da Fonseca. Bom, sabe em que consistia na prática isso? Substituir uma oligarquia por outra. E aí, o que vai acontecer? Não vai ser através de eleições, ele vai simplesmente depor, por exemplo, o governador da província do Ceará, o presidente da província, vai ser deposto pelo presidente, você está fora do seu cargo. E quem é que está? O meu amiguinho, Franco Rabelo. Foi isso que aconteceu na prática. Era só trocar 6 por meia dúzia. Claro que para a população de Fortaleza, essa troca de governador foi bastante interessante, porque o Nogueira Scioli, tudo que fazia era pensando no seu próprio bolso, pensando nos seus correligionários, pensando em dar empregos, cargos e principalmente dinheiro para os seus. Obras estrambólicas como as pontes sobre alguns rios de Fortaleza que foram encomendadas da França, superfaturadas. Então o cara é um corrupto desgraçado. E sempre no poder. Durante as secas que o Ceará enfrentou nesse período, ele fez vista grossa para toda a calamidade que acontecia. A seca de 1889, 1899, 1900, né, aí na passagem do século, foi uma seca terrível. E ele estava simplesmente fingindo que nada acontecia. O cara encarregou-se da saúde do Ceará durante uma pandemia que aconteceu de varíola, chamado Teófilo, como é que você chamava o Teófilo? Lembra já? Rodolfo Teófilo. E Rodolfo Teófilo, ele nem era governador de nada, nem prefeito de nada, nem secretário de saúde, nem ministro da saúde, nada. Mas ele começou a produzir vacinas contra a varíola e ele ia convencer o povo. Chegava na rua e dizia, vamos tomar vacina. E quem combateu a varíola no Ceará foi o Rodolfo Teófilo. E aí os partidários do Nogueira Scioli diziam assim, não, ele quer desmoralizar o nosso governo. E o governo não fez nada. Nada. Vocês estão lembrando de alguma coisa, né? Tá, então vamos lá. O governo ficou contra. Disse, não, a varíola é só uma gripezinha. Aí, o Franco Rabelo assume aqui no nosso estado, na nossa província do Ceará, em 1912, no lugar do Nogueira Scioli. Só que isso já estava previsto pelo Padre Cícero. Não é que ele teve uma visão profética, não. Todos os coronéis já estavam percebendo que a política de salvações, ou das salvações do presidente Hermes da Fonseca, ia pegar em cheio o domínio deles aqui no Ceará. E, de fato, aconteceu. Por isso que em 1911 eles já tinham se reunido para bolar um plano de defesa do coronel Nogueira Scioli. Isso vai dar certo. Por incrível que pareça, isso vai dar certo. Eles tinham, os 17 coronéis daqui do Cariri, tinham um lema que era um por todos e todos por um. Se algum de nós for atacado pelo governo central, nós vamos revidar. E de fato, vai acontecer. O Franco Rabelo envia uma tropa para Juazeiro, ele já tinha mandado por decreto, desculpa, eu vou para frente, depois dou uma volta, aí vou lá de novo, aí depois trago de volta. Isso é história, né? Isso é história, a gente tem que ir resgatando, às vezes por pedaços e remendos, mas não dá sequência. Então, o Franco Rabelo tinha ódio do Padre Cícero, porque ele é o cara que
aglutinava os coronéis daqui da região. E o padre Cícero foi o primeiro prefeito de Juazeiro, 1911 a 1912. 1911, não é que ele quisesse ser político, é porque o padre Cícero, a cidade de Juazeiro já era a segunda maior cidade do Ceará, já tinha passado até o Crato, que era quem... O Juazeiro pertencia ao Crato, né, até 1911. E aí, quando o Juazeiro se torna um município, se emancipou do Crato, então, quem vai ser o prefeito, quem vai ser o prefeito, quem vai ser... Tinha um monte de gente pré-candidato. E aí, os coronéis de lá em pé de guerra. O que é que o padre Cícero fez? Disse, tá bom, então o prefeito sou eu. Acalmaram-se os ânimos e isso deixou o Juazeiro em paz. Mas, ano seguinte, o Franco Rabelo se torna governador do Ceará, presidente da província, tá, eu vou dizer governador, o que é que tem? Se torna governador do Ceará. E aí já manda o decreto, ó, prefeito, o padre Cícero deixa de ser prefeito, quem vai ser prefeito é outro cara. Chama o José André lá para Fortaleza e diz, tu vai ser dos meus? Vai, pois tá bom, então vamos colocar em prática aqui a política das salvações. Tá, então vai lá, tu é o prefeito agora. Como é que o cara governa Juazeiro? Se você olha aqui para o quadrinho que eu fiz, tá, o presidente contra o prefeito de Juazeiro, o presidente da República contra o prefeito. Não, o prefeito é um cargozinho pequeno. Não. Na verdade, o padre Cícero era o presidente do Nordeste. O cara era o amado, festejado, celebrado, visitado pelo Nordeste inteiro. Todo mundo vê, como ainda hoje, né? A gente tem as romarias, já havia essas romarias, Juazeiro se tornou grande, foi num boom populacional de pessoas que vieram de Alagoas, Sergipe, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco. O Juazeiro vai inchar com esse povo. Motivo único, meu padrinho Padre Cícero. Então, a disputa é do presidente do Brasil contra o presidente do Nordeste, o presidente dos Sertões. E o governador Franco Rabelo já tinha mandado embora lá para o dispensado. Já estava no caminho do Rio de Janeiro o antigo governador, o presidente da província, Nogueira Cioli. E aí vem uma tropa de Fortaleza para prender o padre Cícero. Mas essa tropa já tinha sido lançado o decreto da prisão do padre Cícero pelo Franco Rabelo. E aí aqui em Juazeiro, o principal coronel que havia era o Floro Bartolomeu, desgraçado, sanguinário, cruel, nojento, ceboso, odioso, teve a morte que mereceu. Mas vamos pensar nesse momento aqui. Ele convoca não só os coronéis para defender o padre Cícero, mas convoca também o Nordeste inteiro. E ele lança assim, de estilo fake news, né? Ele mandou mensagens no WhatsApp de todo mundo lá em 1914, dizendo assim, vão prender meu padrinho. Era verdade? É verdade, vão prender o padre Cícero. Só que ele fez um alarde enorme. E que o mundo estava se acabando, e que era o fenda, era a besta fera, o Satanás, o cão de carne que estava contra os projetos de Deus. E aí vem todo mundo para defender Juazeiro. Quem tinha arma em casa trouxe o sertanejo, abandonaram as terras lá dos coronéis deles e vieram em debandada para cá. Já tinha muita gente. E agora vem gente. Inclusive, os caras vão fazer trincheiras. Eu estou falando de 1914, tá? 1914. Primeira Guerra Mundial, né? Ainda não estavam usando trincheiras, pois aqui em Juazeiro, é porque a Guerra de Trincheiras, a Primeira Guerra, vai começar em 1915. Aqui, na nossa região, já estavam as trincheiras para defender Juazeiro. Eles chamavam de o cinturão da Mãe de Deus. E era uma vala, né, profunda que era para abrigar os sertanejos para se defenderem
da tropa policial que vinha de Fortaleza para defender o Padre Cícero. E, inclusive, na colina do Horto, que era onde o Padre Cícero ficava abrigado, eles fizeram uma muralha, ainda hoje está lá a muralha da Guerra de 14. Muito legal ver aquela muralha lá, ainda hoje está de pé. A gente pode até fazer uma visita, né? Vamos por lá, deixa passar a pandemia da nossa varíola agora, do nosso coronavírus, que a gente pode até dar uma olhadinha lá. E aí, vamos prender o Padre Cícero, corre todo mundo, vamos ajudar. Foi um pandemônio aqui na região. Então, o Franco Rabelo, governador do Ceará, você já sabe o que é, ele tinha um apoio popular grande em Fortaleza. Ele disse, nós vamos vencer o Padre Cícero. Ele chamava de lunático, religioso, essa escória. Bom, enfim, um lado esculhambava com o outro. Nada que vocês conheçam hoje em dia, né? Não temos nenhum paralelo. E aí, ele promoveu uma campanha super populista com o povo de Fortaleza para arrecadar moedas. Ele não queria dinheiro, ele queria moedas. Quer dizer, moeda também é dinheiro, tá? Mas eu quero dizer que ele não queria papel, dinheiro em papel, ele queria moedas para derretê-las e forjar um canhão. Seria o canhão do povo cearense para extirpar a imundície supersticiosa de Juazeiro do Norte. Essa era a ideia. Fizeram um canhão. Foi derretido, né? Foram derretidas as moedas, fundidas e fizeram um canhão. Os caras trouxeram esse canhão lá de Fortaleza para cá. A tropa, vou chamar a tropa do Ceará, tá? A tropa do Ceará chegou, os legalistas chegaram e apontaram o canhão para Juazeiro. A tropa posta para invadir a cidade. Todo mundo dentro da cidade. Imagine, homem, mulher, menino, velho, tudo lá no meio da cidade, um medo desgraçado, porque eles pensavam que eles iam para matar todo mundo. Era para prender o Padre Cícero, em princípio, né? Mas a ideia era, não, eles vão matar todo mundo. E vai chegar um ponto que sim, que a ideia seria passar o rolo de Juazeiro do Norte. Os ânimos estavam totalmente exaltados. Era guerra mesmo, guerra. Estou falando de guerra. E aí, apontaram o canhão. Não dava para invadir a cidade, porque os sertanejos tinham cercado uma linha de trincheiras muito bem organizada, viu? Diga-se de passagem, foi feita por um dos sobreviventes de Canudos. Vocês têm no livro aí A Guerra de Canudos, então um dos sobreviventes organizou as trincheiras de Juazeiro. Bem interessante. Mas o canhão. Apontaram o canhão para a cidade. E eles sabiam que o símbolo da cidade de Juazeiro, não tinha a estátua do Padre Cícero, lá na colina do Horto, mas tinha a torre da igreja de Nossa Senhora das Dores. Então, o alvo inicial seria a igreja de Nossa Senhora das Dores. Pum! Detoná-la, e com isso o povo ia fugir debandada. Quem é maluco de ficar contra um canhão e o exército do Ceará? Quem é maluco? Corre todo mundo. Então os caras apontaram o canhão. E aí o Padre Cícero já tinha feito a bênção dos romeiros, já tinha feito a bênção dos defensores de Juazeiro. Todo mundo abençoado, todo mundo recebeu lá o raminho com água e perdoou os pecados. E o Padre Cícero deu a bênção sobre Juazeiro, lá na colina do Horto. E o canhão disparou. Pum! Foi aquele barulho ensurdecedor. Todo mundo caiu, escondendo a cabeça, morrendo. Parecia a bomba atômica de Hiroshima e a outra de Nagasaki. As duas, tudo concentrado em Juazeiro. Aquele estampido fabuloso. Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Segundo alguns romeiros, eles viram quando a bala do canhão passou, rodeou a torre da igreja de Nossa Senhora 3 vezes. Depois que ela deu as 3 voltas, ela voltou dentro do
canhão do Franco Rabelo. O exército do Ceará ficou tão... Eu ia dizer cagado, não vou dizer cagado. Ficou tão amedrontado que fugiu em debandada. Isso foi um milagre do Padre Cícero. Corre, gente, corre, gente. Tá, não foi bem assim, né? O que aconteceu? A bala do canhão era feita do mesmo material do próprio canhão, era feita de moedas. Então, a bala, quando houve a detonação, pum, se fundiu com o próprio canhão. Ela está lá presa, ainda hoje a bala está presa. A explosão foi para trás, o tiro literalmente saiu pela culatra. E os caras ficaram, o exército cearense, né, ficou ensandecido, pensando que realmente tinha sido um milagre, que era melhor correr, porque o Juazeiro estava muito bem defendido. Ainda hoje vocês podem visitar esse canhão, ele está lá, está no Museu, no Memorial Padre Cícero. Você pode colocar, é um dos poucos itens que você pode tocar. Aliás, eu acho que é o único item que pode ser tocado no museu. E você coloca a mão dentro do canhão e está lá a bala fundida. Tenha medo não, pode meter a mão. Foi milagre de meu padrinho, ela está lá. Se fundiu com o canhão, foi pura burrice dos fundidores do canhão, né? Como é que você vai fazer um canhão cujo o projétil vai ser do mesmo material que o próprio canhão? Vai se fundir, né? Jumento. Tá. Com isso, os defensores de Juazeiro ganham ânimo e saem das trincheiras e atacam o exército do Ceará. Foi uma carnificina. Os que conseguiram fugir para Crato, Barbalha, também foram atacados nessas localidades. Inclusive aqui em Barbalha existe um mito, uma lenda de que o Padre Cícero mandou invadir Barbalha, mandou invadir o comércio de Barbalha. Isso não é fato, não é verdade, é fake. Né? O Padre Cícero não mandou invadir, mas realmente o comércio de Barbalha foi invadido, foi saqueado, não a mando do Padre Cícero, pelos defensores de Juazeiro, que vieram atacar, que vieram capturar os soldados que tinham fugido. Mas de fato aconteceu aqui um saque tremendo no comércio de Barbalha. Não foi isso que fez com que Juazeiro se tornasse um grande polo comercial, tá? Como se conta aqui em alguns círculos barbalenses. Mas houve de fato, inclusive depois disso, o Padre Cícero vai mandar uma carta para o Franco Rabelo, que estava à frente das tropas, dizendo: ei, quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais. A carta é bem mais longa, né? Vocês podem ver isso aí no livro do Lira Neto, um livro muito bom, com as cartas do Padre Cícero muito bem expostas lá. E a gente vê que o Padre Cícero, em tudo isso, ele foi muito manipulado pelo Franco Rabelo, não, pelo Floro Bartolomeu. E o que é que vai acontecer? Essa tropa de defensores de Juazeiro, de jagunços, sertanejos, agricultores, gente que vivia numa miséria, numa pindaíba desgraçada, chega até Fortaleza, a pé, foram até lá, tomando as cidades aqui, saqueando também, né? Saquearam muitas cidades. E aí, por exemplo, Icó, Jaguaribe. Bom, enfim, chegam até Fortaleza, o povo de Fortaleza, agora foi a vez de Fortaleza. Eles tiveram um medo desgraçado. Os caras vão passar o rodo na cidade aqui, não vai sobrar ninguém vivo. Não foi o que eles fizeram, a cidade se rendeu, o Franco Rabelo pegou o beco, esperto ele, né? Vai se refugiar no Rio de Janeiro. E quem é que vai ser o governador do Ceará? Bom, durante 5 dias foi o Floro Bartolomeu, o coronel que era o braço direito do Padre Cícero. E o Padre Cícero, o vice-governador, tá? Que tinha sido prefeito de Juazeiro, agora é vice-governador do Ceará. Isso vai enfraquecer definitivamente a política das salvações do Hermes da Fonseca. A nossa região aqui do Cariri foi determinante para mudanças na política brasileira. Para o bem? Claro que não, né? Para o mal? Bom, o mal já estava estabelecido. Mas os nossos sertanejos tiveram uma oportunidade de ouro nas mãos. Quando eles
tem o Estado aos seus pés. Se a gente pudesse ter mudado a realidade do sertanejo, né? Mas não, a gente trouxe de volta os coronéis. Bom, fazer o quê? Você agora tem a chance de fazer isso, de tomar o nosso Cariri, o Ceará e o Brasil das mãos dos nossos coronéis e não devolver para aqueles que estavam antes. Beijo.